Pra gente sobrou o quê? Perdeu mané. Perdeu mané. É a expressão, né? Que essa expressão é o slogan do novo governo. Desse governo que tá para vir agora. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. O novo tempo é perder o mané. Depois do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, agora foi a vez do senador Randolfo Rodrigues, coordenador da campanha de Lula e líder da oposição a Bolsonaro, usar a frase durante um bate-boca com uma brasileira que o abordou no aeroporto do Cairo, no Egito. Vamos conferir. Estamos sem áudio? Aumenta o retorno. Só gente fina aqui nesse voo, hein? Estava na COP. Da conferência. Olha, gente, a conferência. O clima. A conferência, o clima. Pra que o clima se o país está destruído, né? 14 anos do PT. Bolsonaro deixou o país destruído. Deixou? E o bandido que ficou lá preso? Não, mas 2 anos. Deixou esses 4 anos. Bom, bora brincar. Aí, gente, bora ver aí, ó. Bora, vamos ó, que lindo. Aí, ó, que lindo. Deixa eu dizer uma coisa. Não, você é figura pública. Perdeu, mané. Perdeu, não. Vamos ver se perdeu. Perdeu, mané. Vamos ver se perdeu? Perdeu, mané. Não apela. Vamos ver, então. Vamos ver. O Brasil tá parado. Perdeu, tem vergonha. Mané. Vocês têm vergonha. O Brasil tá parado. Mané. Brasil tá parado. Mané, perdeu. Perdeu? Mané, perdeu. Então vamos ver. Perdeu, mané. Vamos ver. Tá filmando aí, Priscila? Tá me filmando. Isso aí, filma aí, Priscila. Filma ela. Filma ela. Mané, perdeu. Vamos assim. Vamos resolver. Vamos resolver aqui da segurança. Como vocês puderam ver, essa é a mistura do Brasil com o Egito. E, meus amigos, perdeu o mané, percebam, é o novo deixa o homem trabalhar. Agora, tudo que você falar vai ser perder o mané. Quem dizer, deixa o homem trabalhar, aquela coisa chata, deixa o homem... Agora é perder o mané. Mas ainda falando do Barroso, né, que é autor desta pérola, segundo a colunista Mônica Bergamo, o ministro explicou que a frase perdeu o mané foi uma singela reação. Só faltou falar que foi uma reação com amor. Mas vamos ver o que ele falou? Abro aspas. Depois de 3 dias cercado e seguido por manifestantes selvagens que gritavam eu estou interpretando, tá? Claro. Que gritavam palavrões, ofensas e ameaças de agressão, que tentaram quebrar os vidros da van, blindado certamente, que estávamos, e virá-la em plena 5ª Avenida em Nova York, que invadiram o telefone da minha filha com grosserias e ameaças, tive uma singela reação. Nem de longe, próxima ao nível das violências sofridas. Fecha aspas. É um país de moleques, né? Chega a dar dó. É um país moleque. É um país moleque e é isso que a gente tem. É sempre bom deixar uma coisa clara. Eu sei que não é legal a gente... O ministro Barroso levantou uma bola. Ele levantou uma bola para quem não gosta dele poder cortar. Só que perder o mané é uma expressão simples. É uma expressão que os cariocas adoram muito usar. O problema é que essa expressão, ela é muito usada quando você é assaltado. Entendeu? Então aí que tá. Então, ou seja, obviamente o ministro não usou essa expressão como um assaltante usaria essa expressão. O ministro usou essa expressão como sei lá, 2 meninos que estão jogando bola e aí um deles perde, o outro fala, perdeu o mané. A questão é que é um ministro. A questão é que é um ministro do Supremo. É um ministro do Supremo que respondeu isso justamente para uma pessoa que estava sendo educada com ele. Como ele mesmo disse, ele já estava ficando nervoso porque as pessoas estavam querendo quebrar os vidros de sua van e sendo xingados nos últimos 3 dias. Mas ele deferiu esse perdeu o mané justamente para a pessoa que estava sendo educada com ele. Como um ministro da Suprema Corte, eu acho que o silêncio teria sido muito melhor. Podia ter feito como o ministro Alexandre de Moraes, que o máximo que fez foi dar um sorriso, certo? Irônico. Mas pior do que isso também, Negão, é ele deixar claro que existe um lado. Ele deixou muito claro, se alguém perdeu é porque ele ganhou. Se ele ganhou, ele tem um lado que foi o candidato da esquerda eleito. E é exatamente por isso que ele teria que ficar quieto. Agora, aí a gente sai do ministro, que diz isso no seu ato, no seu auge do seu nervoso, como ele mesmo diz, e aí a gente vai para o senador Randolfo, um senador
Meu amigo, um senador em outro país, certo? Lá no Egito, não conseguiu conversar com outro brasileiro que estava lá. E repito, o Brasil numa crise institucional, pegando fogo. O que ele estava fazendo no Egito? Exatamente. Não, e não só isso, mesmo que ele estivesse lá, até lá tudo bem. Mas por você ser uma autoridade, você tinha que ter um sangue frio muito maior. Isso faz da gente um país moleque. Como que a gente pode ser respeitado em outros lugares? Entendeu? Porque assim, o povo estar se manifestando, isso mostra que tem alguma coisa errada no nosso país. E o mundo está vendo isso. Aí quando a gente vê autoridades que ao invés de responderem nos seus devidos lugares, de responder, como por exemplo, o senador no Senado, não, ele responde na rua e ainda batendo boca com um cidadão. Como que isso bate no ouvido de um inglês? Como que isso bate no ouvido de um alemão? Como que isso bate no ouvido de um americano? Como que isso bate no ouvido de outros países? E o que é triste também, o que é mais triste ainda, é você entrar no Twitter do cara, né, do Randolph, e ele tá comemorando essa fala dele, né? Ele reitera o perdeu Mané. Ele coloca ali, entendam, jamais vou ficar calado quando um golpista... Não sou seguidora, eu sou stalker. Brincadeira, mas não ver brincadeira. Entendam, jamais vou ficar calado quando um golpista me confrontar. Golpista. Jamais. Ele chama de golpista uma mulher que tá ali, né, questionando arbitrariedades de pessoas que jamais poderiam estar cometendo os atos que eles cometeram. Então essa é a democracia que ele diz defender, né? A democracia é você ficar quieto, a justiça a gente vê depois. O que eles têm que... Não, rapidinho, só para eu falar aqui. O que eles têm que entender, e é uma coisa que os políticos brasileiros esqueceram, perderam isso de dentro deles, é que o senador Randolph Rodrigues, ele não é o senador dos petistas, ele não é o senador dos pessoalistas, ele não é o senador dos redistas lá da rede. Ele é o senador de todos os brasileiros. O presidente Lula, que acabou de ganhar a eleição, ele é o presidente de todos os brasileiros. O presidente Bolsonaro é o presidente de todos os brasileiros. O juiz, o ministro Barroso, ele não é só o ministro, ele é o ministro da Suprema Corte do Brasil. Ele não tem um lado... É exatamente o que a Pietra falou. Ele podia estar nervoso? Podia. Ele sofreu ofensa? Sofreu. Mas ele é um ministro. E ele tem que entender, né? E ele é um ministro que nem pode ser deposto. Então ele tá num cargo... Ele está num cargo muito alto. Exatamente. E se aquilo bateu nele, se aquilo pegou nele... Ninguém pôs um revólver na cabeça dele e falou, vai ser ministro do STF. Isso. Ele tem que entender que as pessoas estão precisando de resposta. As pessoas estão na rua buscando resposta e eles não estão respondendo. E se fosse aqui no Brasil, que não desse? Não, se fosse aqui no Brasil, Cris, ele ia falar perdeu o Mané ou tá preso por desacato? Não, tá preso com certeza, com certeza. É claro. E aí, pessoal, tem uma coisa que é interessante a gente fazer, uma leitura crítica do tipo de parlamento que a gente tem hoje, né? Então, hoje em dia, a gente tem um parlamentar que faz o seu trabalho direitinho, que cumpre as suas obrigações, que analisa projeto e tudo mais, ele acaba nem sabendo, ficando escondidinho lá, levando a pecha de outros sem vergonhas que acabam fazendo coisa errada e tudo mais. E aí você tem aqueles parlamentares que tomam essas medidas para aparecer. Então, é o que a Petra está comentando aí desse caso do Randolph. Nós tivemos um caso há menos de um mês aqui em São Paulo, de uma deputada que chegou com uma arma na mão, num bar aqui perto dos estúdios da Jovem Pan, com uma arma na mão, em posição que os técnicos dizem que é uma posição até que não se pode se utilizar uma arma, chegou com uma arma na mão apontando no meio de um monte de pessoas. Não, nós tivemos da Zambelli, né? Da Zambelli, claro. Então, hoje em dia, virou isso. Você tem esses deputados... Lembra da Ângela Guadagni, do PT, da época da dança da pizza? Lembra da dança da pizza, da Ângela Guadagni? Você tem essas pessoas, hoje em dia, que buscam esse tipo de polêmica para aparecer. E aí você tem metade do Brasil que vai dar like pro Randolph. Vilela, mas não muito tempo atrás, o Janones chamou todos de raça maldita, como se tivesse outro tipo de raça. Então, olha o nível da discussão que nós estamos tendo agora. Exato. Perdeu o Mané, raça de malditos... Onde que a gente vai parar desse jeito? Eu não sei, mas eu escrevo isso nesse livro que eu dei pra Pietra, Estética da Estupidez. Isso é pura da estupidez. Estética fazer o jabá. Da estupidez. Esse é o próximo do bar, que eu vou ler. Isso é pura estética da estupidez.